Olá, sou a professora Cláudia e, conforme prometido, estamos no nosso segundo neuroencontro, com o tema memória. Se inscrevam no canal para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos, tá certo? Vamos lá então. Antes de começar, nós vamos fazer uma brincadeirinha para testar como que anda a memória de vocês. Eu vou listar 7 palavras e vocês vão tentar memorizá-las até o final do vídeo, ok? Vamos lá, as palavras: injeção, curativo, paciente, algodão, gaze, enfermeiro, doutor. Memorizaram? Vamos para frente. E aí? O que é memória, afinal, né? A grosso modo, nós podemos dizer que a memória é a capacidade de adquirirmos uma informação, reter essa informação na cabeça e usá-la quando a gente for preciso. Na sala de aula é quando o aluno consegue guardar algo do que lhe já foi apresentado e usar essa informação durante a execução de uma atividade. Mas há diferentes tipos de memória. Algumas duram mais tempo, outras duram menos. Vamos ver aqui os tipos de memória. Nós temos, gente, uma memória que ela é ultra rápida, ou seja, ela é a memória sensorial. É aquela, gente, que dura milissegundos. Ela está relacionada com a parte sensorial, o cheiro, o gosto, a audição, o olfato, o paladar. Quando recebemos a informação, ela fica retida por um período curtíssimo de tempo. Depois, o cérebro vai decidir se vai manter ou se não vai. Aí eu gostaria de abrir um parênteses. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com as crianças pequenas os sentidos. Sabe aquelas atividades que a gente costuma fazer com as crianças? Colocar o pezinho delas em superfície áspera, macia, lisa, mostrar cheiros e gostos diferentes para as crianças. Tudo isso amplia o nível de percepção. A memória ultra rápida. Consequentemente, gente, abre porta para a aprendizagem. E é importante estruturar bem essa base, para que as aprendizagens aconteçam de modo mais fácil e rápido ao longo da vida do indivíduo. Nós, professores, é importante que a gente saiba o porquê estamos trabalhando determinada atividade, pois assim nós faremos o nosso trabalho com muito mais segurança, com muito mais intencionalidade. Nós vamos poder explicar cientificamente para os pais ou para quem quer que seja o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Isso acaba valorizando o nosso trabalho. Por isso que eu sou apaixonada por neurociência, gente. É um assunto interessantíssimo e vastíssimo também. Vamos para o próximo tipo de memória. Memória de trabalho, memória operacional, memória de curto prazo. Nós vamos utilizar os termos como sinônimos, ok? Tem autor que não utiliza, faz uma distinção aí entre operacional e curto prazo, mas há autores que consideram sinônimos. Então, nós vamos considerar nessa explicação aqui, tá? Que memória seria essa, gente? Essa é a memória que a gente pode chamar de memória online. É aquilo que a gente usa por um período curto de tempo, geralmente para a gente executar uma tarefa. Ela fica por pouco tempo ativa na nossa cabeça. Por exemplo, quando a gente pede para um aluno realizar um cálculo mentalmente, vamos supor 12 mais 21 mais 32. O aluno imediatamente vai fazer uso da sua memória de trabalho. Ele vai acionar no cérebro o quê, gente? Símbolos, os números, conceitos, ele vai imagens, tudo isso ele vai juntar todo esse conhecimento que ele tem para resolver a conta, De que lado que eu começo a resolver a conta, como é que eu faço, qual que vai ser o resultado. Tudo isso ele vai utilizar a memória de trabalho ou memória operacional dele. Ele vai ter que fazer essas associações e manipular as informações para chegar no resultado. Essa memória é importantíssima para a aprendizagem. Outro exemplo. Para ler um texto,
Durante a leitura, gente, a gente precisa lembrar o que estava escrito no parágrafo anterior, né? Ou lembrar do título, para a gente dar sentido para o texto, para a gente entender, compreender o que está escrito no texto, né? Além disso, a gente precisa lançar a mão da rota fonológica, da rota lexical do cérebro para ler as palavras e ir atribuindo sentido a cada uma delas. Tudo isso, gente, a gente está fazendo uso da nossa memória operacional. Ler é um processo muito complexo. Nosso cérebro não foi projetado naturalmente para ler palavras. A gente conseguiu, ainda conseguiu ensinar os outros a lerem, mas não é da natureza do cérebro a leitura, né? Se alguém tiver interesse, podemos fazer um vídeo sobre isso, os neurônios da leitura, é um tema super interessante. Mas vamos lá. Aluno com dislexia, com TDAH, apresentam dificuldade na memória de trabalho. Apresentam muita dificuldade na memória operacional. Certo? Próxima memória, memória de longo prazo. Nós podemos dividir essa memória, gente, que como o próprio nome já diz, memória de longo prazo, em dois grupos maiores: declarativa e não declarativa. Declarativa, gente, como o próprio nome já fala. Eu posso declarar, ou seja, eu posso falar sobre essa memória. Já as não declarativas, eu não posso falar sobre ela. Para ficar mais fácil, a gente vai subdividir a memória declarativa em semântica e episódica. Vamos lá. Semântica. Semântica, gente, ela está associada aos fatos, aos conceitos. Normalmente é o que a gente aprende na escola, é a memória semântica. E a episódica já está relacionada o quê, gente? A memória biográfica sobre a nossa vida, qual é o nosso nome, quantos anos nós temos, né? São as informações ali do cotidiano. Essa é a memória episódica, tá? E a memória não declarativa? Ela é aquela memória que é o processual. São o que, gente? O que a gente aprende normalmente de uma maneira mecânica, automatizada. Tocar um instrumento, dirigir, andar de bicicleta, fazer o traçado de uma determinada letra, digitar no computador. Esse tipo de memória, gente, é mais difícil de perdê-la. Mas a gente consegue conquistar esse tipo de memória com muito treino. Tem que treinar. Não tem outro jeito, né? Não há como eu explicar para alguém como se dirige a pessoa sair dirigindo maravilhosamente bem. Não tem como. Como também não tem, gente, a gente falar como que é o traçado de uma letra para criança e ela já sair fazendo se ela nunca fez. Então precisa de treino, tem que exercitar para que ela consiga adquirir essa memória, tá? Vou mostrar uma foto agora para vocês, gente. Esse aí é o paciente HM, é um paciente muito famoso na neurologia, porque ele ajudou aos cientistas, aos pesquisadores, a descobrir que existem vários tipos de memória, porque até antes não se sabia disso. Olha só como é a história dele, gente, ó. Ele tinha epilepsia, muitas crises, né? Ele pegou e foi no médico, e aí o médico sugeriu que fosse feita uma cirurgia no cérebro dele. Isso em 1953, ó. Tinha muito pouco estudo sobre isso, né? Mas ele aceitou fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita, e aí o médico, o Dr. William, resolveu retirar os dois lados do hipocampo dele, né? Que é uma parte lá do cérebro, que depois eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu depois disso? A partir daí, ele não conseguia mais construir novas memórias. Memória declarativa, ele não conseguia mais. Ele conhecia uma pessoa hoje, daí daqui a uns instantes ele já esquecia. Né? Ele lia um livro, esquecia. Ele não adquiria mais memória. Aí, só que ele conseguia, gente, aprender alguns procedimentos, como desenhar melhor. Só que ele não lembrava
que ele tinha aprendido aquilo. Ele só desenhava melhor, mas não conseguia lembrar que alguém tinha ensinado ele, de repente, uma técnica ali de desenho. Isso contribuiu para os pesquisadores científicos, né, cientistas, ficarem estudando a vida dele e aprender para descobrir esses diversos tipos de memória que existe hoje, tá? Final da história, ele morreu com 82 anos, mas as suas lembranças eram de quando ele tinha 27, né? Esse paciente ficou muito famoso e se tornou muito importante para o estudo das memórias. Aqui nós vamos ver só uma historinha dele aqui, os médicos fazendo a cirurgia. Aqui essa região do hipocampo é onde foi retirada. E aqui um desenho dele e seu cachorro, quando ele estava próximo de falecer. Né? Essa região importantíssima do cérebro, que é o hipocampo. Tá? Importantíssimo para a formação de memórias. A grosso modo, gente, a gente pode dizer que essa região aqui é um gerenciador de memórias. É ele que decide quais memórias vão ser guardadas e quais memórias vão ser descartadas. Só que esse hipocampo está ligado a uma região chamada amígdala. Então, olha só, a memória, tá? A construção da memória a longo prazo está diretamente ligada às emoções. Tudo o que vivenciamos quando estamos tendo algum tipo de emoção, prazer, medo, qualquer tipo de emoção, nós temos mais chance de estar memorizando. E mais uma coisa importante para se falar em memória, gente. Sono. Porque é durante o sono que o hipocampo decide quais informações ele vai manter e quais ele vai descartar. Se a informação vier carregada de emoção, se ela ocorrer com bastante frequência, se ela for significativa para a pessoa, se ela vier acompanhada de um ato motor, tem mais chance de ficar armazenada no cérebro. Vamos pensar nisso na hora de fazer o planejamento das nossas aulas, afinal é nosso objetivo, né? Construir memórias de longo prazo, né? No cérebro das crianças. Essa foto aqui, gente, é do saudoso professor Peer. Quem não teve a oportunidade de conhecer ou de saber um pouquinho sobre a história dele, eu vou deixar o link de uma palestra que ele fez, dentre tantas que ele fez ao longo da vida. E ele, gente, ele tinha um mantra: aula dada, aula estudada hoje, tá? Isso, gente, importantíssimo. Por quê? Tá? Esse negócio de estudar momentos antes da prova só para tirar nota não adianta nada. E penso isso, gente, por mim mesma. Quando eu estava na 5ª série, antigo 5º ano, sabe? A professora pedia para apresentarmos como funcionava cada sistema do corpo. Sistema digestório, excretor, respiratório, né? Eu ficava tensa, porque tinha que apresentar na frente, muito tímida. O que eu fazia? Eu estudava de manhã, então eu acordava de madrugada e ia estudar. Chegava na escola, eu não queria nem conversar com ninguém, pois eu acho que se eu desse uma balançadinha na cabeça, eu já esquecia o que eu tinha que apresentar. E, gente, era isso mesmo que acontecia. Eu até conseguia fazer a apresentação bonitinho, tirava a nota, belezinha. Mas na semana seguinte eu já não lembrava mais de nada. Se pedisse para explicar de novo, eu não ia conseguir. Né? Foi feito um experimento relacionado a isso uma vez. Né? O professor, o que ele fez? Ele aplicou uma avaliação com os alunos que haviam estudado normalmente, né? Tinha marcado já da prova, e os alunos fizeram a prova. Registrou a nota. Depois de uma semana, ele aplicou a mesma prova. O que aconteceu? Muitos alunos abaixaram a nota. Ou seja, gente, as informações ficaram por muito pouco tempo no cérebro deles. Tempo desperdiçado, né?
Temos que seguir as pesquisas científicas, estudar pouco e rever as informações por mais de uma vez durante o mesmo dia antes de dormir, gente. Fazer isso todos os dias. Isso que é preconizado pelo professor Peer. Olha as importâncias também, gente, das atividades para casa. Quando são planejadas, né, de uma forma direitinho, trabalhando com o conteúdo que foi abordado durante a aula, ela tem muita eficiência na construção das novas aprendizagens. Os pais precisam saber disso, né? Vamos compartilhar essas informações com eles também. Quem sabe a gente consegue, pelo menos mais um pouco, que eles abracem essa causa de estudar todos os dias um pouco, tá? Para que realmente a aprendizagem aconteça, né? Olha aí, peraí, voltando, vamos lá. Vamos ver se vocês, eu ainda dei uma prévia aí, hein? Se vocês lembram das palavras que eu falei durante o início do vídeo. Vamos lá? Pausa o vídeo e falem para mim. Olha as palavrinhas aí, gente. Injeção, curativo, paciente, algodão, gaze, enfermeiro, doutor. Vocês conseguiram lembrar essas 7 palavras? Não conseguiram? Né? O nosso cérebro, gente, tende a conseguir memorizar 7 unidades de informação ou 7 coisas. Mais do que isso, fica complicado. E o que pode ter acontecido também, né? Já que depois que eu pedi para vocês memorizarem, vocês podem ter falado essas palavras ou vocês podem ter falado palavras dentro desse campo semântico aí, ó, não é? Só que não necessariamente essas. Por exemplo, ao invés de injeção, vocês podem ter pensado em seringa, né? Ao invés de doutor, vocês podem ter pensado em médico. Por que isso acontece? Porque a nossa memória, gente, ela não é uma cópia exata dos acontecimentos. Ela é uma reconstrução da realidade, né? O nosso cérebro, muitas vezes, às vezes não sabe determinada informação, ele preenche aquilo com uma outra informação similar ou que ele acha que vai ficar bem ali naquele local, tá? Esse é só um teste para ver como que está a memória de vocês. E gratidão, né? Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E o nosso tema do terceiro Neuroencontro será dicas para trabalhar a memória de trabalho dos alunos. Vocês não podem perder, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração.